E olha, sobre as investigações e o trabalho de identificação dos corpos do acidente, a gente conversa agora com Lucas Toniolo. Ele é perito do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul. Lucas, muito obrigada por essa entrevista nesse momento difícil, mas tão importante. Eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente exatamente como é feito esse trabalho, assim, concretamente, né? Como é que funciona? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Débora, tudo bem? Prazer estar aqui, podendo de alguma maneira explicar para os telespectadores o que está acontecendo e o que já aconteceu no local. Bom, com relação ao trabalho de identificação das vítimas especificamente, o Instituto Geral de Perícias trabalhou com 4 equipes, duas equipes de local de crime, uma equipe de engenharia legal para entender um pouco mais o que ocorreu com relação à explosão, sítio de colisão do avião, enfim, detalhes mais técnicos. A gente procedeu também um escaneamento 3D do local de crime, que obviamente não é possível isolar esse local de crime ad infinito, então a gente tem que poder revisitar esse local, ainda que virtualmente, se necessário, para tirar alguma dúvida que possa aparecer. E aí, especificamente com relação à tua primeira pergunta, a identificação das vítimas, nós tivemos duas equipes de local de crime, que deslocaram para o local dos fatos, e uma equipe do nosso departamento médico legal, que é situado em Porto Alegre, na capital, que veio especificamente para aplicar um protocolo, que é um protocolo internacional, um protocolo da Interpol, que diz respeito à identificação de vítimas em desastres em massa. Tá? Então, a gente está aplicando uma série de protocolos ali que são internacionais, que são protocolos reconhecidos a partir dessa equipe. Como é que isso consiste, então, na prática? A gente chega ao local do crime, como todo local, identifica os vestígios, amarra esses vestígios, como a gente chama, com relação a algumas localizações físicas do local, cataloga esses vestígios e depois separa esses vestígios de modo organizado, em embalagens determinadas para isso, para que a gente possa enviar, então, tanto para o departamento médico legal do nosso instituto, quanto para o departamento de perícias laboratoriais, para que a gente possa fazer essa identificação. Tá? Então, primeiro, a gente reúne essas amostras, enfim, esses remanescentes humanos, para que a gente possa linkar entre as amostras o que diz respeito à mesma amostra. Então, X fragmentos dizem respeito à amostra A, por exemplo, te exemplificando. E depois, numa segunda etapa, a gente pega essas amostras e tenta relacionar a parentes, neste caso. Tá? Então, a partir do DNA dos parentes, a gente consegue identificar quem são essas pessoas. Tá? A identificação se dá, então, de 3 maneiras possíveis. Uma é a papiloscopia, então, quando é possível encontrar os dedos, né, as falanges, a gente procede à papiloscopia. Num segundo momento, ou em concomitância, a gente pode fazer a identificação por meio das arcadas dentárias, né, o que, obviamente, requer uma ficha odontológica por parte das pessoas. E numa terceira etapa, a gente procede o exame de DNA. Lucas, cabe aos peritos também indicarem a causa da morte, exatamente, se foi, né, politraumatismo, enfim. Nessa perícia é possível identificar a causa exata, né, especificar a causa exata da morte? Bom, vamos lá. Com relação à tua pergunta, assim, de modo amplo, sim, é um trabalho do perito médico legista. Obviamente, a gente faz isso em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, acredito que está em São Paulo, imagino, aí também no Rio de Janeiro, enfim, em todo o Brasil, nas unidades de perícia dos estados e também na Polícia Federal. Mas nesse caso especificamente, a causa da morte, de verdade, talvez não seja a questão primordial aqui, né? E com relação assim, a saber o que aconteceu mesmo de fato com a causa do acidente, essa resposta ela cabe ao órgão federal, né, ao CENIPA, né, que está ligado à Força Aérea Brasileira, e aí sim o pessoal procede à investigação da parte de aviação, né? A gente se foca então tanto na parte do acidente, do que pode ter acontecido no local e os desdobramentos, e na identificação das vítimas, né? Realmente a causa da morte neste local ela fica prejudicada, né? Fica difícil alguém dizer especificamente qual foi a causa da morte, né? Vou te dar um exemplo. É possível dizer, por exemplo, se o perito teve um mal súbito antes
de cair, muito difícil de dizer no caso desse, tu me entende? Então, assim, o próprio acidente acaba prejudicando a análise de alguns vestígios, né? Isso também acontece num acidente dessa magnitude. Ótimo. Lucas, e eu gostaria de saber, né, você deu o passo a passo de como é feita essa perícia, né, para onde são enviadas as informações. Em quanto tempo, mais ou menos em média, esses remanescentes humanos, como você disse, eles podem ser, eles podem ir para um velório, eles podem ser enterrados ou da maneira como cremados, enfim. Como funciona isso? Bom, vamos lá. A gente não tem um tempo para te precisar, por quê? Primeiro, porque, como eu te disse, são muitas amostras, né? O local, enfim, muitas vítimas, muitas amostras, né? A gente teve muitos vestígios, então a gente vai ter que analisar cada amostra comparado com cada uma das outras amostras presentes no local e depois fazer essa comparação dessas amostras com os parentes, com os familiares, para a gente chegar a uma identificação, né? Para a gente conseguir individualizar. Então, assim, se eu te disser um tempo agora, obviamente isso vai ser leviano, né? Obviamente eu acredito que no decorrer da próxima semana ou da outra a gente consiga pelo menos precisar um prazo mais adequado, né? Uma vez que os colegas estão agora, nesse momento que a gente está conversando, trabalhando nessa identificação, né? Como eu te disse, tanto no DML, no Departamento Médico Legal, quanto no Departamento de Perícias Laboratoriais, é evidente, inclusive pela magnitude da tragédia, né? Deves imaginar, o Instituto está focado absolutamente nesse caso, então, sem dúvida nenhuma, não vão faltar esforços para que a gente identifique as vítimas o mais rápido possível. Sem dúvida. Mas então, depois de concluído o trabalho da perícia, aí sim esses remanescentes eles são encaminhados para que as vítimas, os familiares possam se despedir das Exatamente. vítimas. Após a conclusão do trabalho da perícia. Exatamente. Certo. E qual outro aspecto, Lucas, é importante porque num caso como esse, né, nós leigos, a gente tem muitas dúvidas sobre o que acontece, como tem algum outro aspecto que você gostaria desse trabalho de vocês tão sério, como você disse, tão concentrado, que você poderia compartilhar com a gente algum outro aspecto desse trabalho de vocês? Olha, Débora, eu acho que a priori é isso, né? É uma análise complexa, grande, né? Tendo em vista a magnitude do evento, o número de vítimas, sem dúvida nenhuma. Importante dizer também que a gente teve um trabalho e vai ter um trabalho de análise também por parte das nossas equipes de engenharia do que aconteceu do local, né? O incêndio, a explosão derivada da queda do avião, tudo isso é analisado também. Por quê? Muito embora não seja da nossa atribuição determinar a causa da queda do avião em si, isso evidentemente, como eu já comentei aqui, não é da nossa atribuição, mas sim do CENIPA, do órgão federal. Claro que quanto mais amostras, quanto mais análises, quanto mais debruçado a gente tiver sobre o trabalho como um todo, a gente pode inclusive auxiliar com informações, né? Então isso também é importante, né? Algo que ocorreu muito nesse local que a gente viu aqui, inclusive eu quero aproveitar o teu espaço aqui para agradecer a Secretaria de Segurança do Rio Grande do Sul como um todo, a todos os colegas que estiveram ali, Corpo de Bombeiros Militar, Brigada Militar, Polícia Civil do Rio Grande do Sul, os órgãos municipais de Gramado também, né, Defesa Civil. Então, estivemos todos juntos ali para, da melhor maneira possível, atender a esse local, a esse grande local de crime, né? Não deixa de ser um grande local de crime. Então, foi fundamental essa união entre as agências. Tivemos ali o CENIPA, tivemos Polícia Federal, enfim, obviamente eu vou esquecer de alguém aqui, mas foram muitos órgãos, muitas agências que colaboraram para que a gente pudesse, pelo menos, dar o primeiro atendimento a essa ocorrência. Então, esse trabalho da perícia, né, com a conclusão das informações da perícia, essas informações elas são compartilhadas com a CENIPA, que faz a investigação das causas. De alguma maneira, algum elemento pode eventualmente vir a ajudar nas causas, na investigação sobre as causas do acidente, é isso? É possível que sim, com certeza. Isso costuma acontecer, né, Lucas? Vou te dizer que, assim, acidente aéreo no Rio Grande do Sul, eu tenho 15 anos de perícia, é o primeiro que eu atendo e eu espero que seja o último, né? Então, se eu te disser que costuma acontecer, eu vou estar sendo leviano aqui.
Mas a gente, em outros eventos em que ocorre atendimento por múltiplas agências, mesmo em esferas de poder diferentes, com certeza a colaboração é fundamental e sempre ocorre, né? Aham. E para encerrar, Lucas, gostaria só de tirar uma dúvida, não sei também, eu sei que é muito difícil falar em prazos, mas a gente, antes de entrar contigo, a gente estava com uma repórter que está no local, muito próxima do local do acidente, e ela disse, olha, a área, ela está isolada, né, uma área que está isolada, e eu não sei, por parte da perícia, quanto tempo, mais ou menos, esse isolamento precisa ser mantido? Então, por parte da perícia, né, o que tinha de levantamento por parte da engenharia é, foi, foi realizado ontem, tá, durante todo o dia e até a madrugada. Ontem, durante todo o dia até a madrugada, e hoje de manhã, inclusive até por volta do meio-dia, estava no local, as equipes ainda estavam no local. Por parte da perícia, esse local agora ele não está mais sendo analisado no local. Evidentemente, como a gente comentou desde o começo da nossa conversa, as amostras biológicas sim seguem sendo analisadas e, evidentemente, os colegas da engenharia seguem analisando os dados, enfim, as imagens, tudo que colheram no local. Mas o local dos fatos, por parte da perícia, nesse momento, não está sendo analisado, tá? Acredito que o que segue, e ainda não sei te precisar, evidentemente, né? Por quanto tempo vai seguir, é a investigação por parte do CENIPA, que ainda seguia no local quando eu já não estava mais. E a gente contou também com a nossa repórter, que está no local, que familiares começam a chegar para fazer, para coletar material genético, né? Também, você estava explicando no início da sua fala, no início da nossa entrevista, da importância. E qual tem que ser o grau de relação? Quanto mais próximo, como é que funciona isso, Lucas? Então, quem vai fazer essa análise é a genética forense, tá? Então, como é que isso funciona? Se traça o nome disso é heredograma, desculpa, então é basicamente vamos tentar explicar aqui, é basicamente uma árvore genealógica, vamos dizer assim, Tá? obviamente não tem essa função de genealogia, mas tem a função de explicar o grau de parentesco, ascendentes, descendentes, né? O que tu vai ter de parentes no mesmo grau, enfim, correlatos, e a partir disso a gente vai procedendo. Evidentemente, quanto mais próximo for, melhor, tá? Mas se tem linhas possíveis que a gente consegue coletar material genético e consegue analisar. Esses dados de qual parente vivo, qual seria a melhor amostra, isso tudo já está sendo comunicado do Instituto Geral de Perícias, com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul e também com as polícias de São Paulo, para que a gente possa fazer né, essa relação. Isso já está ocorrendo. Então, assim, como eu te disse, todo mundo, evidentemente, está muito empenhado em dar as respostas o mais rápido possível.